T-Cross Comfortline mudou muito pouco, mas eu acho que a Volkswagen não está muito preocupada com isso, porque ele é simplesmente o SUV mais vendido do Brasil na categoria de compactos. Então eu vou mostrar para vocês por que isso aconteceu, por que ele mudou tão pouco, quanto ele custa e o que ele trouxe a mais na linha 2025. E aí, você é Team Volkslover? Você acha que o SUV aí da Volks, o T-Cross, ele é o melhor do universo? Pois é, vamos então ver o que é que muda, né? Esse carro teve um evento recente, aí eu até não consegui ir nesse evento, e eles mostraram as mudanças no T-Cross. Basicamente, eles pegaram o mesmo carro, trocaram lanterna, trocaram a dianteira, e alguns itens que eram de série, a Volks colocou eles como opcionais. Nessa versão Comfortline, a gente vê que a parte interna, né, o chamado arranjo interno aqui, ele mudou, ele ganha uma luz de verdade, não é aplique, né? Ele fica com essa luz aqui. 200 TSI, T-Cross, o para-choque também mudou, ó. Ele tem um apliquezinho aqui de plástico, essa parte pintada em cinza, o olho de gato aqui vermelhinho, sensor traseiro que a gente está vendo, mas essencialmente é o mesmo carro, ó. Olha pelo perfil da lateral dele. O T-Cross, uma coisa que eu gosto, ele não é muito alto, e isso é porque a dirigibilidade dele é muito boa. Isso é porque a altura dele, ele não é muito alto, então você não tem aquela posição um pouco em cima de nada e você dirige ele legal, quase como um Polo, porque ele é derivado do Polo. Aqui, como espaço interno, ele continua a mesma coisa, né? É um SUV legal, ponto de destaque lá, a gente vê que é a entrada, a saída de ar, 2 pontos USB que também são bem legais, ó, e pouco túnel central, então você entra nele e senta com certo conforto. Se vocês repararem uma sacadinha que a Volks sempre teve aqui com esse carro, ele é a plataforma do Polo, né? Exatamente a plataforma do Polo, na verdade do Virtus, que é um pouquinho maior. Ali, ó o recurso para ele ser um SUV. Tá vendo ali o banco? A estrutura do banco ela é um pouco mais puxada para cima. Eles pegam a base, aí eles, para colocarem o apoio, o suporte do banco, eles sobem o suporte. Assim eles conseguem elevar a carroceria e você ter a sensação de SUV, porque é um SUV compacto derivado do Virtus. Aqui a gente tem várias novidades que eu vou mostrar para vocês depois, mas ó, ali a gente muda painel, volante, alguns detalhes que já tinham mudado num breve facelift, eu mostro para vocês com o carro ligado. Mas vamos aqui para fora primeiro e eu vou mostrar o que mudou mais na frente. E é onde a galera mais gostou, né? Porque o T-Cross agora ele ganha a mesma carinha que você tem, por exemplo, nos carros europeus. Ele não é exatamente igual ao europeu por alguns detalhes. Vamos ver aqui na parte da frente dele, onde ele manteve até o mesmo capô, tá vendo? Ó, o capôzinho com os dois vincos aqui. Aqui na frente a Volkswagen mudou, colocando essa barra superior aqui, tá vendo? Ele tem uma barra superior. Essa parte aqui, que é um cromado, o novo logotipo da Volkswagen e o preenchimento da grade é diferente. Essa novidade a gente já tinha visto no Virtus, né? O Virtus já tinha mudado um pouquinho, o Polo também já tinha mudado um pouquinho e até a Amarok tem mais ou menos essa questão de uma luz em cima, uma outra barra intermediária e esse farol aqui é LED, mas ele não é IQ Light. Esse farol é um LED normal. Aqui embaixo você vê que não tem nenhum farol de milha. Ó. Cadê o farol de milha que tinha no Comfortline? Não tem mais farol de milha, mas tem sensor dianteiro e o para-choque também é novo. Então o que eles fizeram? Um projeto que já existia, deram uma modificada nele para ele ficar um pouquinho mais moderno e aí então relançaram agora como linha 2025. As rodas também mudaram conforme a versão. Na Comfortline você já tem roda diamantada, aro 17 e um pneu 205/55. Eu achei legal porque não é nem um pneu fininho demais, esportivo, que ele ia ficar duro, e nem bojudo demais para ele ficar confortável demais. E isso você tem a mesma dirigibilidade do carro. Nessa linha aqui você praticamente não altera nada. E dirigir o carro realmente, no caso do T-Cross, ele é um carro bem confortável. Bom pessoal, aqui a gente não teve mudanças de motorização, o que é muito bom. Você sabe que a especulação no mercado era que a Volkswagen ia pegar o 200 TSI, né, do T-Cross igual ela fez no Polo. O Polo já teve 128 cavalos, hoje magrinho, 116, por conta de regras de emissão. Aqui no T-Cross é o mesmo 1.0 TSI, 200 TSI. A calibração 200 é o torque. Então ele tem 128 cavalos e 20 kg de torque, que é a melhor calibração para esse motor.
e um câmbio de 6 marchas. E os carros que o T-Cross concorre, você pega, por exemplo, o Tracker 1.0 Turbo, são 116. O Creta, 120 cavalos, com mais peso que o T-Cross. Então é por isso que ele avançou até mais nas vendas, né? Os outros não são tão fortes, né? Não tem a mesma dirigibilidade, é por isso, isso explica em parte por que o T-Cross vende tão bem. Eu acho que o conjunto mecânico dele ainda é um dos melhores, considerando os 1.0, eu acho muito bom, e pena que custe muito caro, e eles mantiveram exatamente a mesma fórmula. McPherson na frente, eixo rígido traseiro e o câmbio automático de 6 velocidades, também na linha 2025. E com estes dados, o Volkswagen T-Cross tem os seguintes dados de desempenho, como não alterou, graças a Deus, ele continua com boa aceleração, com um bom 0 a 100 e principalmente com bom consumo de combustível. Lembrando que assim, ele é turbo, 3 cilindros, injeção direta de combustível, o desempenho desse carro realmente é muito bom e eu destaco a dirigibilidade do T-Cross também como referência no segmento. E aqui por dentro a Volkswagen fez algumas coisas bem-vindas no carro e outras simplicidades, né? Ela fez sim as suas mendigarias, né? Eu vou depois falar do troféu mendigão e do troféu joinha para vocês, tá? Dentro aqui do T-Cross, na verdade, se você tem um 2019, você não vai ver diferença nenhuma, a não ser em um detalhe. Para aquelas críticas, né, de que o carro tem um acabamento ruim e tal, o que eles fizeram? Eles melhoraram os acabamentos de moldura do painel, tá vendo? Os acabamentos de moldura são novos. E aí você fala, nossa, um soft touch. Não, não é um soft touch, não. Isso aqui é somente, ó, é o mesmo plástico, só que com uma cobertura extra e um costuradinho aqui, que pelo menos é um costuradinho mesmo, não é aquele desenho, né, que você vê. Acho que no Kicks você tem aquilo que imita uma costura, né? Então você tem essa melhoria, essa melhoria de moldura. Outra coisa, apoios de braço também, você tem aqui um acabamento melhor aqui nessa parte, que é uma outra coisa positiva. O que eu acho legal do carro, a dirigibilidade, né? Vou ligar ele aqui, até para ligar o ar, que está calor. A gente tem nessa versão aqui o painel digital, que é bem legal, você customiza ele, né? Tem as visualizações diferentes, que é muito bom. Esse consumo aqui é porque eu estou do ladinho de casa, então o consumo marca ruim, né? Mas ao longo do tempo o consumo é bem melhor do que esse. O volante novo da Volkswagen com emblema novo, shift pedal atrás do volante, coisa que, por exemplo, um Tracker não tem, é simples. As aletas aqui bem pequenininhas, sem atrapalhar, com uma boa exatidão. E aqui a gente tem a multimídia do carro, que é o sistema VolksPlay, que ainda é digno de muitos elogios. É muito bom esse sistema. Ele tem, por exemplo, em tudo que você precisar no carro, você chega com 3 comandos no que você precisa. E isso é muito legal. Ó. Todos os parâmetros do carro estão bem fáceis. Você tem a loja de aplicativos aqui, o Active Info Display aqui com todos os dados. Ó. Autonomia e consumo, você tem vários padrões. Se você quiser mexer nos modos de condução, tudo fácil, Eco, Normal, o Sport. E o Individual, que é igual um Audi, você pode personalizar. É igual um Audi na personalização, não no desempenho. E você tem conexão com e sem fio. Você tem também aqui, ó, uma câmera de ré, que é simples, mas esse carro tem sensor traseiro e sensor dianteiro. Então você consegue manobrar ele com muita facilidade, né? E aquela multimídia boa, porém, eu passei por isso. Chegou muito no calor, né? Aquela 38 graus, ela começa a dar umas travadas, ela não gosta muito de calor. Isso aconteceu comigo. Mas é aquilo, uma dirigibilidade realmente muito boa, com comandos fáceis de ver, dirigibilidade, posição de volante, tudo. É um carro muito bem acertado, milimetricamente bem pensado. Eu acho que o T-Cross é referência, principalmente aqui, a bordo, na direção. E olhando aqui um pouquinho mais embaixo, a gente tem o ar-condicionado Climatronic, ele já existia na linha do T-Cross. Comfortline, então, o arzinho digital Climatronic, que é muito bom, bem eficiente. Aqui embaixo, carregador de celular sem fio por indução, mais pontos USB-C, que é mais rápido, né, de carga, e o seletor de câmbio aqui, que é o câmbio automático de 6 velocidades. Freio de estacionamento continua aqui, na alavanquinha manual do mesmo jeito, partida também por botão aqui no T-Cross Comfortline. Porém, né, crítica seja feita, um carro de 160 mil reais, ele não traz nenhum alerta aí, né, do pacote ADAS, por exemplo. Tudo bem que ele é um 5 estrelas, 6 airbags,
Mas ele não tem, por exemplo, um simples alerta de ponto cego. Então você não tem isso aqui nesse carro. E ele é bem equipado, né? Ele traz, por exemplo, o teto solar panorâmico, ele tem revestimento escuro. Então eles capricharam em algumas coisas, mas pacoteadas ele fica devendo. Não tem alerta de saída de faixa também, então eu acho que nisso o carro economiza um pouco. Aqui, ó, revestimento de teto, que é muito bom, e a abertura do teto panorâmico, ó. Teto panorâmico elétrico, realmente é um ponto de destaque do carro, porque ele vai até lá, ó, quase na coluna C, quase na coluna C. E aí você tem um teto panorâmico que é bem bacana, e isso valoriza bastante o carro, mas é lógico, é um item cobrado separadamente. E né, sentado na parte traseira, realmente ter saída de ar é muito bom, pontos de USB-C, ele só tem USB-C, que é bom, moderno também, né? Espaço ok, mas continuam economizando. Cadê? Não tem uma alça PQP nesse carro, olha isso, gente. E olha que o revestimento é preto, é o mais caro, e olha que tem teto solar, que é caro também. E mesmo assim, não temos uma alcinha PQP, só tem aqui, ó, alcinha para colocar ali, pendurar o terno, coisa que quase ninguém usa, mas a Volkswagen continua economizando numas coisas bem simples a bordo dos seus carros. E aqui para você estão todos os preços da linha T-Cross 2025 atualmente, tá? Vídeo agosto, setembro de 2024. A versão Sense PCD vende ainda muito bem, ela é bem pouco equipada, mas vende também, é uma versão bacana. Tem a primeira versão de acesso, aí você tem essa daqui, que é a Comfortline, um pouquinho mais equipada. Você tem a Highline 1.4 TSI, que é o melhor motor da gama. Porém, é tão caro que ele já custa o preço de um Taos. O Taos é vendido com desconto, o Taos é maior, o Taos é bem equipado e o T-Cross, infelizmente, ele ficou bem caro. Se você colocar todos os opcionais possíveis num T-Cross Highline, esse carro vai passar de 190 mil reais. Aí é melhor você comprar um Taos, né? E aqui então a gente tem o carro, que como eu comentei com vocês, ele ganhou os faróis em LED, mas ele perdeu o farol em neblina. Para que economizar nesse ponto? Eu acho que realmente era totalmente desnecessário você tirar um item tão útil só porque você melhorou o farol. Colocam o farol em LED, tira o halógeno, mas perde o farol de milha. Fazer o quê? Agora chegou o momento dele, aquele que já virou tradicional no canal aqui, que é o Troféu Joinha. Coisas que eu realmente achei que o carro melhorou, evoluiu bastante. Uma coisa que eu gosto e que eu acho que é fundamental em qualquer carro, esse carro ele ganha faróis em LED, farol LED não tinha, né, nessa versão, então agora a gente tem um farol de LED de série. Não é um Ike Light, né, mas é um farol em LED que ficou legal. É um carro com uma lista de equipamentos também muito bom e principalmente dirigibilidade do T-Cross acima do que você tem num Tracker, acima do que você tem no Creta, que é mais pesado, e também o desempenho do motor 1.0. Mas é só 1.0, mas são quase 130 cavalos de desempenho, motor turbo, injeção direta, que é um dos melhores da categoria. Fica aí para o meu troféu joinha dentro da linha do T-Cross, Comfortline 2025. E aqui de costas a gente vai passar para ele também a parte negativa, coisas que eu não gostei, que é o troféu mendigão. É mendigão mesmo, aquelas coisas que a Volkswagen economiza à toa. Tirar o farol de milha, mas tem o sensor dianteiro, mas tirar uma luz do carro só porque colocou LED, para mim não tem justificativa, é uma economia desnecessária. Outra coisa, um carro de 160 mil, não tem nada de pacoteadas, não tem um sensor de ponto cego, é uma economia bem desnecessária, além de não ter nem mesmo aqueles puxadores de maçaneta ali, né? Aliás, o puxador ali que você tem a alça PQP em cima, esse carro economiza em coisas muito simples. Outra coisa, eles mudaram o acabamento interno para ficar melhor, mas ele continua simples igual. E andar com o T-Cross, pessoal, é realmente assim, quem tem um 2019 ali, né, esse carro não teve nenhuma calibração nova ao longo do tempo, o que é uma boa notícia, porque a Volks tirou potência do Polo, do Virtus, só ficou lá na versão topo de linha 1.4. E aqui nesse carro você tem 128 cavalos. Para o peso dele, o carro continua com um desempenho bem legal. Ele tem a mesma fórmula também de suspensão, então é a mesma coisa, eixo rígido, McPherson, e tem uma relação de aceleração boa com aquele ruído que fica mais alto. 3 cilindros é tudo assim mesmo, então isso também não teve mudança. Vou até entrar aqui para vocês
verem comigo um pouco da redução. E uma coisinha só que eu não gosto dentro desse câmbio Aisin é que às vezes ele dá umas patadinhas, né? Ele dá um pouco de tranco na hora de trocar de marcha. E esse, curiosamente, embora seja um câmbio usado em muitas marcas e modelos, é só no Volkswagen que às vezes na redução ele dá um tranquinho. E eles nunca conseguiram resolver, ou ninguém reclama muito disso. Mas seja como for, motor aqui com o câmbio de 6 marchas eu continuo achando bem gostoso. A calibração da direção é muito boa. A gente tem esse motor inclusive no Nivus também, a mesma calibração. Só que aqui é uma proposta mais família, porta-malas. O Nivus é um pouquinho maior na litragem, mas como carro o T-Cross é um pouco mais família e o Nivus é mais esportivão. Então é isso, eu gosto do carro, acho legal. Minha ressalva é só o preço, que é 160 mil, acho caro para um carro 1.0 que não tem um sensor de ponto cego, não dá. E aquelas economias que a Volkswagen sempre faz, que eu mostrei no troféu para vocês. O carro ter teto solar, não ter uma alça PQP, é uma economia para lá de desnecessária, né? A multimídia também é boa, os equipamentos, o carro vai bem, né? A instrumentação fundo escuro com número branco, eu acho dos melhores. Então realmente para quem quer um carro de dirigibilidade, o T-Cross continua referência de segmento. Pois é, né, pessoal? Carro que foi um dos primeiros que a Volkswagen lançou nessa nova, já tem vários anos, né, essa nova plataforma MQB. E hoje, tão maduro, o T-Cross é um carro que vende muito. Só que, na verdade, onde ele mais vende é na versão Sense, a versão mais barata, PCD, é onde a Volkswagen consegue emplacar mais ele. No volume, como ele vende muito para a frota também, para as empresas, é por isso, então, que a Volkswagen ela tem feito isso, né? Não muda muita coisa, deixa jogando ali como tá, porque está ganhando e time que está ganhando, não se mexe. Esse carro hoje custa na faixa de 160 mil reais, só que com o teto solar ele fica ainda mais caro. E tem uma jogadinha, a Volkswagen falou que na linha 2025 ela não mudou o T-Cross de jeito nenhum. O preço é igual, só que na verdade eles tiraram alguns equipamentos e transformaram em opcionais, e aí na soma é que ele realmente ficou mais caro. Seja como for, entre os 1.0 turbo é o que mais anda, é um carro que tem uma boa confiabilidade, uma boa dirigibilidade, e é por isso que ele continua vendendo tanto. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê nos próximos aqui no Autos TV. Valeu, obrigado e até mais.